vai chegar um momento que ele vai falar para um, para outro: vá. Vá para a obra que eu tenho te chamado. Vá para o lugar que eu tenho te determinado. Há um momento que Deus ajunta, mas há um momento que Deus espalha. Nós só crescemos quando Deus nos espalha. Cada um fará conforme a autoridade que o Senhor te delegou. Quando a igreja primitiva foi espalhada, o evangelho se espalhou. Quando nós estamos unidos, Deus está nos enchendo, nos enchendo, nos enchendo. Mas quando Deus nos envia, nos espalha, é para que nós venhamos tomar o domínio, nós vamos levar o fogo, a autoridade e o poder dEle para aqueles que necessitam do reino dEle. E está chegando o tempo que Deus vai nos espalhar. E Deus nos enviará a obra que Ele tem nos chamado. Então continue se enchendo, se encha. Se encha. 5 anos, 10 anos. Eu passei anos da minha vida se enchendo do Espírito Santo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, indo para 15 anos. Se enchendo do Espírito Santo. Anos passei no meio do mato. Anos passei dentro de uma igrejinha escondida numa favela. Se enchendo do Espírito Santo. O interessante de tudo é que você está crescendo. Mesmo que você não esteja se expandindo, você está crescendo. Vai chegar um tempo que você vai estar pronto, na estatura que Deus quer, você cresceu. Agora Ele vai fazer você expandir. Você primeiro tem que crescer, para depois Deus fazer você se expandir. E crescer em Cristo é o nosso maior objetivo aqui. Crescer na graça e no conhecimento. A Bíblia diz que Jesus, o menino, crescia na graça e no conhecimento e no favor dos homens. A Bíblia fala sobre João Batista e o menino crescia e se robustecia, ele se enchia de poder do Espírito. Estava ficando cada vez mais forte no Espírito. O segredo que poucos entendem, infelizmente, a ignorância, ela mata o teu crescimento espiritual. Abra o seu entendimento. Nós não precisamos aqui de pessoas que sejam cheias de conhecimento humano. Não precisamos de mais pessoas aí, influenciadores digitais, nós não precisamos de pessoas economistas aqui dentro. Nós precisamos de pessoas que aprendam a seguir o Espírito Santo. Precisamos de pessoas que saibam andar no Espírito. Eu nunca precisei estudar economia, não precisei estudar sobre negócios, para Deus me entregar uma unção sobre os negócios. Eu precisei aprender a ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus. Deus não pede grande conhecimento para você. Ele também nunca vai te pedir grande fé. Pelo contrário, Ele te pediu o mínimo de fé. Se ela for do tamanhozinho de um grão de mostarda, é o suficiente para mover montanhas na sua vida. Mas o que potencializa a sua fé? O que faz aquilo que é tão pequeno em você se tornar tão ilustre, tão grande para Deus? Nós vamos entrar nesse tema aqui hoje. Eu não sei até onde Deus vai me levar com vocês, mas eu espero chegar no objetivo que Deus quer até o final do que Ele me revelar aqui para você essa noite. Pegue sua Bíblia, abra no livro de Daniel, capítulo 6. Fala, a sua palavra, Senhor, ela me prospera. Amém? Boa noite. Pode se assentar. Boa noite.
Amém? Daniel 6, versículo 3. Há versões que você vai ver a palavra notável, você vai ver como excelente. Olha sua Bíblia aí e vê quem está com a versão que está escrito excelente. Vê se a tua versão está assim. Daniel 6, 3. Vê na King James, sem ser atualizada, 1611. Tem alguém que está excelente? 1, 2, 3, 4. Qual é a sua versão? Isso, a 1611, ela, nesse texto, ela está mais correta. Ok. Vou falar para vocês essa noite sobre... Eu estava ali assim... Estive meditando durante o dia, porém, algo ainda faltava. Algo ainda faltava. Eu estava sentado ali e de repente eu comecei a ouvir o Senhor. E o Senhor falou para mim de algumas virtudes que promovem a fé. E que promovem a excelência na sua vida. Nós estamos num tempo que aqueles que estão se colocando nessa posição de sabedoria serão as pessoas que vão ser os detentores de muita autoridade, poder e influência nessa terra. Eu não sei então onde Deus permitirá falar com vocês, que Ele abre meu espírito e que Ele me conceda graça por mim e por você aqui essa noite. Amém? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vamos ler então a palavra do Senhor. E aconteceu que o mesmo Daniel foi tão excelente entre seus colegas de liderança, e entre todo o colegiado dos satrapas, por suas qualidades extraordinárias, que o imperador planejava nomeá-lo para a função de governador-geral do seu reino. Fala glória a Jesus. Fala glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Vamos observar de novo o texto. Ele foi tão excelente entre seus colegas de liderança, entre todo o colegiado do satrapa, ou seja, entre todos os homens mais sábios, ilustres e inteligentes da Babilônia, por suas qualidades extraordinárias. Ao ponto que o rei queria nomeá-lo governador geral do seu reino. Até aqui para vocês. Uma coisa que nós observamos no livro de Daniel, nessa pessoa, nesse homem santo, sábio, cheio de virtudes extraordinárias, é que ele teve um início de obediência excelente. Você tem que entender que tudo que você planta na sua vida, você vai colher e ninguém vai fugir dessa lei. É um princípio para a vida, é um princípio para todos nós que estamos aqui. Repita comigo, tudo que eu planto, eu colho, vou colher. Daniel, no início da caminhada dele, lá no livro de Daniel, capítulo 1, ele tomou uma decisão. E essa única decisão que Daniel tomou foi o suficiente para favorecê-lo diante de Deus e dos homens até o fim da sua vida, da sua história. É engraçado que você observa a caminhada de Daniel, diferente de alguns outros personagens na Bíblia, como Saul, que começou bem, mas no meio do caminho tropeçou na desobediência. E seu fim foi a falência. Nada compete mais contra a excelência na vida de um crente, quanto a própria insubmissão. Se tem uma coisa que vai prejudicar e macula a sua vida, é a sua incapacidade de obedecer e de se submeter
a autoridade de Deus. Há tipos de pecados que você luta, combate contra os atos de Deus. Esses pecados são mais fáceis de ser perdoados e absorvidos, essa iniquidade. E você sabe que não é só uma questão de perdão. Tem a questão do quê? Da purificação. Muitos foram perdoados por Deus, mas poucos se purificaram em Deus. Você pode obter perdão, mas não significa que você obteve santificação. E tem um outro grupo ainda que é pior ainda, que entende menos ainda. É aqueles que querem ser desculpados, se sentir desculpados, mas não querem ser verdadeiramente perdoados. Você tem que entender que a sua vida é feita de degraus, você vai ter que sempre subir degraus na vida. Sabe, mesmo que você fuja de escada na sua casa, não quer colocar uma escada na sua casa, mas você algum dia vai ter que subir alguma escada. A vida é feita de degraus. No reino espiritual você vê que Jacó, quando ele fez um voto ao Senhor, daquele dia que Deus apareceu para ele, apareceu com uma escada que tocava o céu e a terra, e anjos subiam e desciam sobre essa escada. Sabe, existe uma escada no mundo espiritual que você tem que subir. E quando eu falo isso para você, eu falo biblicamente e eu falo espiritualmente, com experiência. Quando Deus me ensinou a subir os degraus do mundo espiritual, eu comecei a ver o meu espírito subindo a lugares altos da sua presença. O reino espiritual é o seguinte: aquele que está em cima governa aquele que está embaixo. O que define estatura espiritual não é sua capacidade, sua inteligência pessoal. Não é sua formação acadêmica, né, quando você estudou de teologia. Não é porque você é mais bonito que outra pessoa, mais favorável aqui, mais favorável ali. Estatura espiritual diante de Deus é definida pela excelência moral. Essa excelência moral, estou falando diretamente do seu caráter. Saul era um homem que recebeu uma unção violenta de reino. Era tão forte a unção que ele tinha, tão grande, que ele derrubou exércitos imensos. E ele reinou 40 anos. Davi também reinou 40 anos. Só que houve uma diferença entre os dois reinos. O favor da presença estava com Davi. Com Saul estava o favor da posição que Deus deu. Ele tinha uma autoridade. Davi tinha uma aliança. Muitos hoje nesse tempo, essa era moderna, estão procurando ser influentes, ter autoridade. Mas a palavra de Deus nos ensina que o temor do Senhor é o segredo. Que quem busca Ele, Deus revelará a sua aliança com aquele que busca o temor de Deus. O que te aprova e o que te reprova no mundo espiritual está em uma virtude, vou falar de outras para você, chamada obediência. Você pode chegar para mim e falar que tem visão, que tem revelação, que vê anjo, que tem... Você pode ter a autoridade que for na tua vida espiritual. Ter recebido o dom que for. O que eu procuro nas pessoas perto de mim é a obediência. O quanto essa pessoa é capaz de obedecer. O que Deus procura, porque isso é o que Deus procurou em mim. Durante todos os anos de ministério, Deus sempre afirmou para mim: não é o quanto você é usado pelo meu poder, é o quanto você se rende à minha vontade. Os dons e o poder, ele exalta muito o que o homem faz. Ele torna o homem atrativo. Mas a obediência, uma vida de rendição, não tem atração para as pessoas, mas ela tem atração para Deus.
E um homem que ele é encurvado a obedecer a Deus e rendido a Deus, ele não se rende, não se entrega à idolatria do povo. Ele tem poder, mas ele não se contamina com aquilo que ele tem. E hoje, se tem uma coisa que está escassa, é a excelência moral. A palavra excelência para o mundo, ela tem um significado. Aptidão, habilidades, inteligência. Tem vários outros significados. Capacidade de executar com toda a força, poder, ter muita coisa que a palavra excelência ela representa. Porém, a palavra excelência, no sentido cristão, significa aptidão moral. Desenvolvimentos e qualidades e virtudes espirituais que qualificam a pessoa para a sua posição. Várias vezes eu falei para vocês aprender a ter excelência na vida de vocês. Mas talvez você não entendeu. E você nunca vai entender o que significa isso que eu quero te falar aqui essa noite, se você não entrar no primeiro ponto que Deus te chama, obediência e temor a Deus. Porque quem tem temor a Deus, tudo que ele empreender, tudo que ele faz, ele não faz sozinho. Há uma subordinação, há uma reverência à autoridade daquele que chamou ele. Não buscamos os homens pelos homens. Se você não está aqui me ouvindo por causa de mim, você está me ouvindo aqui por causa da autoridade que Deus colocou na vida desse homem. Nós nos sujeitamos aos homens não em detrimento ao homem, mas sim em obediência e submissão à autoridade espiritual de Deus na vida do homem. Quando Deus constitui uma autoridade, se tornam pessoas de poder, governo no mundo espiritual, para estabelecer na terra a vontade do Altíssimo com seu reino. Se eu não tenho submissão à autoridade de Deus, eu nunca teria poder para trazer o reino de Deus, estabelecer o reino de Deus sobre a terra. E se você não entender o que é reino de Deus, você não pode entender essa dinâmica de obediência, submissão, excelência moral, você não vai entender muito bem essas coisas. Mas eu vou tentar te ajudar nessa noite. Você me permite, amém? Amém, não amém? Então não adianta você dizer que tem grande fé, se você não tem grande obediência. Não adianta. A tua grande fé para Deus indifere, se ela não se sujeitar à obediência à vontade de Deus. A fé, ela tem um propósito primário na nossa vida, de nos conduzir aos caminhos, às veredas da justiça, a viver uma vida que qualifica a nossa salvação. A fé, primeiramente, ela vem para nos salvar. Então existe a fé da salvação. Efésios capítulo 2, versículo 6 diz, isso não vem de vocês mesmos, mas é dom de Deus. E a Bíblia diz, livro de Romanos, capítulo 10, e a fé vem por ouvir a palavra de Deus. A fé da salvação, ela vem para ouvir a palavra da salvação. Essa primeira fé você tem que receber e guardar no teu coração e correr atrás dela. Se agarrar a ela, para que você seja salvo. O Evangelho é a salvação da humanidade. É a libertação da perdição, da rebelião de Satanás e da humanidade contra o Altíssimo. Observe agora o que está acontecendo no mundo que você vive, esse mundo louco que você vive. Esse mundo louco que nós estamos vivendo, é a era mais rebelde que já existiu. Só não foi consumida porque tem uma primícia santa na terra chamada Igreja do Cordeiro de Deus. Mas a Bíblia diz no livro de Apocalipse, quando a última trombeta tocar, a qual o Senhor descerá como voz de arcanjo sobre a terra, Ele enviará os seus anjos sobre os 4 cantos da terra
para recolher os seus escolhidos, o arrebatamento. E quando a igreja for arrebatada, raptada dessa terra, nada impedirá essa terra de ser destruída pelo juízo do Altíssimo. Só que dessa vez, Deus fez uma promessa, que não destruiria a terra outra vez com água. Ele fez uma aliança com Noé, o coração de Deus se entristeceu, e falou: Noé, eu me entristeci de ter destruído a terra com água, mas eu vou destruir ela agora com fogo. E Jesus disse que, assim como foi o exemplo de Sodoma e Gomorra, a própria arqueologia, identificou que é verdadeiro. Estava todos os destroços. A cidade de Sodoma e Gomorra existiu. E foi totalmente aniquilada, destruída pelo fogo do juízo de Deus. E nós estamos vivendo uma era onde a rebelião está sendo cada vez ainda mais forte. O circo do anticristo está sendo armado. Nós estamos no maior tempo de rebelião da face da terra da humanidade. Vamos lá, presta atenção em mim aqui. Por que eu estou falando isso? Daqui a pouco você vai entender. Nós vamos entrar, eu vou mergulhar com você, se você me permitir. Amém, amém? Mas vai aprendendo, vai entrando no entendimento. Transhumanismo, ideologia de gênero, nós estamos falando de novas ordens mundiais, a extinção do Evangelho. Existem tantas leis e ideologias malditas que estão se instalando sobre o sistema, que a rebelião está armada. Fala, a rebelião está armada. E olha, eu vou dizer para vocês, a Torre de Babel está sendo construída de novo. Mas agora ela não é mais construída com tijolos. Ela é construída com tecnologia de ponta. Sistema sobre sistema. Onde o homem quer ser Deus. O governo mundial do anticristo não significa que ele dominará o mundo inteiro. Ele não vai dominar o mundo inteiro. Ele vai dominar parte do mundo. Sozinho? Não. Haverá cabeças, reinos, 10 reinos se levantará. Coroas serão colocadas sobre homens de muito poder e autoridade na terra, que vão se alinhar ao anticristo e ajuntar o quê? Poder. Autoridade econômica, política, religiosa, social, tudo será convergido e um homem vai estar como cabeça, mas não significa que ele manda em tudo. Mas ele vai ser tão influente, tão capaz, tão habilidoso, que ele vai sobressair entre todos os outros. Eu não sei porque eu estou entrando nesses pequenos detalhes, mas eu estou dizendo para você, o anticristo já está na terra. Nós estamos nos últimos dias da terra. Tanta coisa maldita, tanta rebelião contra o Altíssimo, irmão. Feminismo. Olha a rebelião das mulheres contra Deus. Mulheres que não querem ter mais filho. Mulheres que não querem saber mais de ser dona de casa. As mulheres querem ser um sucesso. Querem ser as Barbies. E parece que isso é pequeno, mas isso é uma força diabólica. Tomou a Europa. Tomou a América quase toda. O feminismo é maldito. E um dia eu vou contar a história do feminismo para vocês. E como essa praga foi dentro da ONU. E por que foi colocado isso? Para a redução da população mundial. E não deu certo, aí chamaram, sabe o quê? Ideologia de gênero. Vamos fazer o seguinte então. Vamos fazer eles inverter a cabeça deles. Homem não é mais homem, mulher não é mais mulher. Então, aí nós vamos conseguir
controlar a raça humana através de uma ideologia de gênero. Isso é chamado rebelião contra o Altíssimo. O pecado de rebelião é um dos piores pecados que um homem pode cometer na terra. É um dos pecados mais difíceis de conseguir pureza, purificação. Satanás, ele cometeu 2 pecados. No livro de Isaías, eu vou mostrar para vocês o versículo daqui a pouquinho. Ele se levanta contra a autoridade do Altíssimo. Ele diz: eu vou subir ao santo monte, colocarei o meu trono acima do trono do Altíssimo. No livro de Ezequiel, ele fala que vai combater, porque ele se exaltou na sua beleza, na sua formosura. Ele usurpou a santidade do Altíssimo. Ele tentou contra a autoridade e contra a santidade. Eu acho que eu vou começar nesse ponto com vocês. Se Jesus me deu um esclarecimento mais profundo sobre a autoridade, e se você não entender o que é obediência na sua vida, você mesmo está se privando de crescer e de ser transformado. Eu falei para você, você não precisa ter fé para ver os anjos que eu vejo, que os irmãos daqui dentro vê. Você não precisa ser batizado com fogo. Você precisa ter um batismo de obediência na sua vida. A palavra de Deus é a autoridade de Deus. Você só vai saber que se você de fato está debaixo da autoridade divina, é se você estiver andando conforme o que Ele dita, o que Ele fala em sua palavra. A palavra de Deus é muito poderosa. Ela é toda poderosa. Ela é a autoridade. Por isso que o mundo quer arrancar ela da terra. Porque ela combate o mundo, ela combate as leis malditas do mundo, ela combate a ideologia de gênero, ela combate o transhumanismo, ela combate o aborto, ela combate o feminismo. Ela ensina a humanidade a respeitar, a ser submissa à autoridade do Altíssimo. O Altíssimo. E se tem uma coisa que ninguém conseguirá vencer ele, e se tem algo que Deus se levanta e para o homem na terra, é quando o homem tenta contra a autoridade dele. Ele é a maior autoridade e nenhum homem conseguirá combater isso. O anticristo, a Bíblia diz no livro de Apocalipse que ele vai se levantar contra o Altíssimo. A Bíblia diz em Apocalipse que ele vai pegar e vai levantar grande blasfêmia contra o exército dos céus. A boca dele vai proferir palavras arrogantes, blasfêmias. Mas aí que o Senhor vai descer. É quando ele começar a proferir blasfêmia. Para você ver como a rebelião está sendo armada na terra. Então, o princípio e a raiz de toda iniquidade que cada um de vocês aqui tem na vida é chamado rebelião. Todos nós carregamos isso na nossa vida. E você vai ter que ser liberto dessa raiz na sua vida. E só tem uma forma de combater a rebelião, que é chamada o desejo pelo pecado, por satisfazer a nossa vontade. Tudo isso é uma rebelião contra a vontade de Deus, contra o padrão que o Altíssimo criou para o ser humano ser. Esse pecado contra a autoridade do que Ele criou você para ser é rebelião. E a Bíblia diz, lá no livro de Samuel, capítulo 15, quando Samuel, ele repreende Saul. Porque Saul desobedeceu a ordem que Deus deu a ele. E depois ele tentou sacrificar a Deus, e Saul chega e repreende, o profeta repreende o rei. E fala assim: porventura, Deus tem tanto prazer em sacrifício do que na obediência? Obedecer é melhor do que sacrificar, porque a desobediência é pecado de feitiçaria. Então não se assuste que eu vou falar para você. Se você está em desobediência, você é um feiticeiro.
Existe muita feitiçaria dentro das igrejas. Pessoas usando púlpito, usando o microfone, usando as suas posições para satisfazer os desejos da sua carne. Luxúria é feitiçaria. Adultério, promiscuidade. Tudo isso está dentro do campo da feitiçaria. Autoritarismo, manipulação e controle é feitiçaria. Se você manipula as pessoas, se você usa sagacidade para manipular as pessoas, ou você usa a sua autoridade de pai, de mãe, de pastor, de diácono, seja qual for a autoridade que você tem, para controlar e manipular as pessoas, fora do ramo dos princípios da sua autoridade, você está usando feitiçaria. Feitiçaria é impor controle, é impor a sua vontade sobre a vida de outros. É isso que a feitiçaria faz. A feitiçaria quer que o cara falha, que ele venha falir, que ele venha ficar enfermo, que ele venha se submeter. A feitiçaria faz a mulher lá fazer um feitiço para agarrar um homem, para o homem ser preso a ela. Esse é o princípio da feitiçaria. Quando os pais querem manipular e controlar os seus filhos, eles estão sendo feiticeiros, praticando feitiçaria, e isso vai gerar iniquidade. Teus filhos vão crescer com distúrbio de personalidade, de caráter. A vida deles não prospera, tudo fica mais difícil para eles, porque quem transfere essas maldições é os pais para os filhos, pais para os filhos. Pais que impõem medo nos filhos. Sabe, se tem uma coisa que eu olho para minha filha e não brinco com ela, é fazer medo nela. Às vezes a criança não está obedecendo, olha o bicho aí, olha o bicho aí. Você está dando brecha para o diabo. Isso é maligno. Você não entendeu ainda. Eu ensino ela a não ter medo. Eu não transfiro medo para ela. Eu transfiro obediência, paciência. Ela vai aprender. Não transfira iniquidade para os seus filhos. Diz o Espírito da Palavra de Deus para a sua vida aqui agora. Ontem à noite eu tive uma guerra violenta contra a feitiçaria, contra tronos pesadíssimos, e hoje também tive de tarde. É engraçado que em alguns momentos eu estava em oração, Deus me levava em espírito lá para ver meu sobrinho. E aquilo me doeu profundamente. Eu tive que entrar em intercessão profunda para acessar lá a dimensão da alma e tirar de cativeiro os meus sobrinhos. Há uma consequência de tudo que você planta. Ou você vai colher, ou seus filhos vão colher. Então nós temos que entender que nós temos que se sujeitar ao princípio da autoridade de Deus nas nossas vidas. Vou falar de pontos importantes hoje que vão promover a sua fé e a excelência de Deus na sua vida. Você quer ouvir ou não quer? Você quer ouvir ou não quer? Então, o Senhor está me permitindo entrar? Pecar contra a autoridade de Deus é pior do que pecar contra o seu poder. Você pode duvidar de mim e pecar contra Deus, se você vê eu sendo usado por Deus, levantar um paralítico, curar um enfermo e falar, isso não é de Deus, não tem problema. Isso é tolerável. Mas você não pode pecar quando eu falo debaixo da autoridade da palavra de Deus. Assim diz a palavra de Deus. Aí a coisa fica estreita. Porque o poder de Deus, os dons de Deus, usando o homem, benefício do homem. Mas a autoridade de Deus sobre o homem é outro nível. Nós estamos falando do próprio Deus, não do poder de Deus. Você não consegue desassociar Deus da sua autoridade, porque Ele é a total e absoluta autoridade. Quando Ele está te dando a autoridade, significa que é uma transferência do que Ele é sobre a sua vida, do que Ele possui. Calma que você vai entender um pouquinho mais. Exórgia, autoridade, essa palavra em grego, exórgia. Fala, exórgia.
Por isso o pecado contra a autoridade, ele sempre será mais grave. Todo o pecado na Bíblia que foi contra a autoridade trouxe grandes consequências de maldição. O povo de Israel se rebelava contra Moisés, o profeta, que carregava não a autoridade dele, portador da autoridade de Deus nele. E quando o povo se levantava contra Moisés, a nuvem descia para proteger ele. E Deus falava com Moisés: você quer que eu extermine esse povo? E Moisés era misericordioso: não, meu Senhor. Toda vez que você peca contra uma autoridade que Deus constituiu, lembre-se disso. Você não está pecando só contra a pessoa. Não estou falando de mim aqui, não estou defendendo nada meu, que eu não preciso disso, você sabe muito bem. Eu estou ensinando fundamento para vocês. Princípios que vão promover a justiça e a prosperidade de Deus na sua vida. Quer ouvir ou não quer, irmão? Não para que esse engano gospel de achar que tudo que esses profetas gritam no microfone vai acontecer na sua vida. E achando que você grita, quem grita mais alto vai pegar a bênção. Isso é religioso, isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. Isso é falta de santidade, tá? Não podemos alcançar as vitórias que exigem compromisso só dando glória. Vamos ter que ter obediência. A muralha, para cair, meu filho, antes de dar o grito final de glória, tiveram que dar 7 voltas. Aí Deus falou: agora no último dia, vocês vão dar 7 voltas, no último dia 14 voltas tiveram que dar. Há um sacrifício para obedecer o que Deus fala. Deus só está procurando de você submissão ao que Ele fala e ao que Ele estabeleceu. Não lutem contra o que Deus estabeleceu e não lutem contra o que Deus fala na sua palavra. Não lutem contra a vontade dEle na sua vida, porque você só vai perecer na vida. Ele não tem peninha, Ele é santo, Ele é Deus. A Bíblia diz que Ele mata, que Ele dá vida, Ele é o Altíssimo. Muitos não aceitam, por isso que estão se rebelando contra o Altíssimo. Não aceita. Isaías diz: que você é o criatura para falar com o seu Criador? Quem é o vaso para falar com o olheiro, porque me fizeste assim? Porventura, não tem Deus, o olheiro, autoridade para fazer o que Ele quer? Isso é temor, irmãos. Isto é temor. Quantas coisas aconteceram na tua vida que não te agradaram? Você lutou contra aquilo ali, não te agrada. Nem toda a vontade de Deus vai te agradar. Mas ela vai te santificar. Mas ela vai te libertar. E andar na vontade de Deus significa que muitas vezes do caminho você vai encontrar muitas coisas para fugir de Deus. Você não vai se agradar de muitas coisas que Ele vai te pedir. Talvez Ele te peça aquele emprego que tanto você amou na sua vida, porque talvez está trazendo tanta iniquidade para você. Ele quer te dar algo mais santo, Ele quer te santificar. Obedeça. Eu não sei porquê. Eu não sei o porquê Ele me pede tantas coisas, mas eu obedeço a palavra dEle, porque tem autoridade. E quando Ele fala, Ele garante. Por mais difícil que seja você obedecer, por mais que se estreite a princípio, por mais que não está na tua vontade, por mais que as coisas não estão do jeito que você quer, obedeça. Aí amanhã, você vai colher o fruto da obediência. Deixa eu contar um princípio de obediência. O Senhor me visitou no ano passado. Mais ou menos em outubro, por ali. Ele me visitou com uma visão. Ele me oferecia algo, que estava tudo muito escuro. E não apareceu nenhum anjo de luz na minha frente, muito pelo contrário. Eu via tudo escuro. Mas a face era uma face boa. E no escuro fazia assim, ó. Você quer isso? Era um figo podre, feio. Eu ficava parado assim e eu me via de branco meu espírito naquela dimensão.
eu ia contra a minha vontade, mas eu obedeci. Eu aceito. Quando eu aceitava, ele falava, olha para sua mão. Aquele figo estava lindo, vistoso. E de repente o figo se tornava uma semente. E uma árvore nascia na minha frente. E aquela árvore ficava toda branquinha, cheia de frutos lindos. Ele falou assim, muito bem, porque tu aceitaste. Olha o que vai virar, o que eu vou te dar. Isso me custou muito da minha vida. Custou para mim um sofrimento violento. Eu aceitei entrar no meio do comércio. E isso me colocou agora no meio das indústrias. E agora eu vou começar a batalhar no meio das indústrias. E isso em 2 meses que eu aceitei. Faz 2 meses que inauguramos a nossa primeira loja em Três Rios. 2 meses depois, no dia do aniversário que completamos, eu recebi uma ligação. No dia seguinte, eu fui levado com alguns empresários dentro de um setor industrial. E eu fui ofertado um galpão entre as indústrias para montar uma fábrica. No dia seguinte, Deus enviou o dono do shopping até a nossa empresa, nossa cafeteria lá em Três Rios. Veio conversar pessoalmente comigo. E me ofereceu e me entregou uma loja dentro do shopping. Só que eu não contei. Naquele mesmo dia, que eu recebi a vitória daquela loja, que vai me promover muitas bênçãos, o Senhor falou, corre lá para Nova Iguaçu. Corri para Nova Iguaçu com toda a nossa produção, e no outro dia, nós inauguramos mais uma loja nossa. Isso aconteceu em apenas 4 dias, tudo isso. Dá glória a Jesus Cristo. Fala, dá uma salva de palmas para Jesus. E não só isso. E Deus me restituiu algo que Ele mesmo, por um tempo, tinha determinado me parar na terra. Ele me entregou tudo e me restituiu toda a minha herança que eu tinha. Simplesmente porque eu decidi obedecer e estou focado na obediência e mais nada. É o que Ele fala, o que Ele me ensinou no processo das dores e da luta pelo tudo que Ele me ensinou. Ele me ensinou uma nova dimensão de obediência que Ele estava requerendo da minha vida. E não é por o agora, é um futuro que está vindo, que Ele chamou da grande colheita de alma dos últimos dias. Então, hoje, eu luto aqui dentro, mas aqui se estabeleceu. Nós estamos lutando lá fora, para que depois os braços se unirem. Nós vamos ter força para levantar orfanatos, creches, colheita de almas, mas nada disso seria possível se eu não tomasse uma decisão lá no início da minha caminhada com Deus. Eu decidi seguir a vontade de Deus. Quando eu fui cheio do Espírito Santo, quando eu cheguei aos meus 17 anos diante, para 18 anos, hoje ele está ali, o Cláudio, meu sogro, me conheceu com 17, me conheceu com 18 anos, foi um homem que caminhou comigo durante o tempo, ele me viu, todo o meu percurso ali inicial. Como é que o apóstolo era usado por Deus, como é que era um jovem submisso, era um jovem que só vivia oração. Nós íamos para o monte de manhã, nós íamos para o monte de tarde, nós íamos para o monte de noite, nós voltávamos de noite, voltávamos de madrugada, era debaixo de sol, debaixo de chuva, debaixo de enchente mesmo, de pedalou no meio da água. A gente vivia uma aventura. Era uma loucura. Mas a obediência sempre te levará ao sacrifício. E sacrifício gera testemunho. Testemunho assenta autoridade na sua vida. Quem não tem testemunho não tem autoridade. Quem não sacrifica não pode ser restituído. Quem não dá nunca vai ter de Deus. Não se iluda. O quanto você está disposto a sacrificar a sua vida para obedecer o que Deus quer para você. O quanto você quer de Deus. Chame Deus para negociar com Ele. Deus, vamos negociar aqui? Eu estou disposto, eu quero que o Senhor me torne uma bênção para essa terra. Ele fala, então eu vou te dar o meu caráter para você. Está disposto a ter o meu caráter na sua vida? Deus está procurando pessoas que estão disponíveis a ter excelência moral. O que protege tudo,
O que faz milagres acontecer é a obediência. É estar focado dentro da excelência moral, a santidade, a consagração de vida, os limites pela qual Ele estabeleceu na minha vida. Se você não sabe ter os limites, se você não conseguiu aprender a obediência, você deve parar e reavaliar como você está hoje, porque você está se prejudicando. E não só isso, você prejudica a sua família, você prejudica as pessoas que estão à sua volta. Um homem santo, uma mulher santa, um homem obediente, uma mulher obediente, é uma fonte de bênção para todos que estão à sua volta. O mundo está precisando de homens mais obedientes a Deus, porque fazer milagres, Deus ele manifesta quando Ele quer. Maravilhas, prodígios, nós vamos para o Nordeste, vamos fazer missões, vamos para a rua, Deus manifesta. Mas Ele não pode manifestar obediência dentro de você. Ele não pode forçar você a fazer a vontade dEle. Ele não pode escolher por você. Todos os dias é uma escolha na sua vida. Os inimigos da tua alma vão falar de tudo para você parar de obedecer a Deus. A igreja de Cristo tem uma guerra contra Satanás na terra, simplesmente porque a igreja decidiu estabelecer a autoridade do Filho de Deus nesta terra. Eu tenho guerra contra o diabo, essa igreja tem guerra contra o inferno, contra a feitiçaria, contra os filhos de Satanás, contra os demônios, porque decidimos nos sujeitar a uma autoridade acima de nós. E uma autoridade que quando ela chega, ela pode arrebentar com o poder do inferno, pode desfazer qualquer obra do diabo, pode mudar qualquer circunstância de vida. Quem está comigo dá glória a Jesus? Alguém está comigo na palavra? Isaías 14, versículo 12, Satanás se levantou contra o trono, contra a autoridade de Deus. Ezequiel 28, 13 ao 17, ele se levantou contra a santidade de Deus. Ele queria ser mais santo do que Deus. Ele tentou usurpar a autoridade e santidade. São duas coisas que os céus, que os querubins protegem, é a autoridade e a santidade do Altíssimo. São duas coisas que Satanás tinha sido levantado para proteger, para zelar, mas ele se corrompeu com seus dons. Esse dia eu tenho falado algumas coisas sobre dons. Os dons recebido fora do tempo, eles podem macular, podem anular o seu propósito nessa terra. Vou te contar experiências que eu tive com isso. Houve tempo na minha vida que Deus me liberava dons extraordinários, unções violentas. E eu ia voar com uma força, jovem, ministrando, libertando as pessoas. Daqui a pouco, meu filho, eu já me jogava num vale assim, ó. Não tinha fogo nem para acender um palito de fósforo. Foi o que está acontecendo comigo, Senhor. Ele retinha aquela unção de mim. Ele parava aqueles dons em mim. Falei, você ainda não está preparado para usar isso. Estou te ensinando o que você vai ser no futuro. Ele fazia meus olhos olhar para a justiça, meus olhos olhar para a santidade, meus olhos olhar para coisas que outros não olhavam na minha época. Muitas coisas que outros estavam na frente do ministério com poder, com muitas coisas, eles olhavam para ostentações, dons, e eu estava olhando, sabe por quê? Para a palavra do Altíssimo. Eu falei, isso não está na Bíblia, Deus não se agrada disso. Eu olhava intenções e motivações disso, Deus não está com essa pessoa. Era isso que Deus estava procurando em mim, consistência na verdade. Honre a palavra de Deus e ela te honrará. Quando você está buscando a obediência e submetendo a autoridade dele, os dons vão buscar você. As riquezas vão buscar você. As pessoas vão ouvir você. Porque você se inclinou para Deus. Deus pode fazer tudo se inclinar para você. Mas o homem que teme e obedece a Deus, Deus fará prosperar em todos os teus caminhos. A Bíblia diz, ensina para você em Salmos 1, deleita-te no Senhor. Deleita, tenha prazer nos seus caminhos, que Ele satisfará o desejo do teu coração. Deus sabe como eu amo o sobrenatural, como eu amo milagres, estamos aqui para isso. Porém, acima disso, está o propósito e a missão de trazer
a obediência ao santo evangelho de Jesus Cristo nessa terra. Nada é mais precioso em você para Deus, a não ser a obediência que você decidiu se submeter a Ele. Obediência. O que agrada mais um pai dentro de casa? Obediência. É uma coroa para o pai um filho obediente. Pecar contra a palavra, pecar contra a autoridade de Deus é grave na sua vida. É pecado de rebelião. Isso macula o seu desígnio na terra. Isso tarda, atrasa as coisas. Você fica lutando sozinho na vida. É horrível. Irmãos, se tem uma coisa que eu não quero na minha vida, pelo Jesus me livre, é lutar sozinho. Lutar sem Deus é uma guerra falida, perdida. Sabe por que a gente não precisa de pessoas mais inteligentes aqui, formadores de opinião? Não precisamos de pessoas grandes na economia aqui, porque a economia deu errado. Sempre deu errado. Os grandes economistas racham a cabeça, racham tudo, perde tudo. Os que estudam lá em faculdade, isso aqui, estão rachando, estão quebrando. Mas os que confiam no Senhor, que submetem ao Senhor, que sabe dar ao Senhor, que sabe entregar o governo ao Senhor, Ele faz prosperar, Ele protege. O dilúvio veio sobre a terra e Deus prosperou um homem chamado Noé. Eu não sei quantos $1.000 daria para construir uma arca daquela. Talvez naquela época o custo era muito alto. E Deus prosperou ele para fazer a vontade de Deus. E quando o mundo foi submergido a um juízo, destruição, ele estava sobre as águas da destruição. Quando chegar tempo de crise, grava aí, hein? Vou começar a entregar a revelação para vocês. Só vai passar por cima das águas que estão vindo aí, para derrubar muita gente, quem estiver em plena obediência. O Senhor falou para mim algo que eu profetizei na última semana do mês passado, do mês retrasado, falei assim, o Senhor falou para mim, a partir dessa semana, dessa última semana que você está, e no mês de junho, todos que estiverem com você na obediência, todos que obedeceram, eu estou passando no meio de todos, vou prosperar, vou abrir as portas dos céus. E eu vivi a palavra que Deus me deu. E no 6º mês, o arcanjo Gabriel visita a casa de Isabel, visita a casa de Maria. Ele visitou. No 6º mês, Deus falou, estou visitando você. No 6º mês, Deus me deu uma palavra e me revelou restituição. Eu acordei, restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe seu azeite em minha dor. Restitui, leva-me às águas tranquilas. Sara-me e põe a minha alma. Restitui. Tempo de restituição para quem está na obediência. O que se perdeu no teu passado? O que anos você tem esperado? Deus está só alinhando você. Está te preparando tudinho de novo. Vai depositar na sua vida, vai cair. É assim, pá! E quando acontece, é súbito assim, Falo, o milagre é súbito. Fala, ele assusta. Fala, ele surpreende. Fala, ele é instantâneo. Fala, o milagre é instantâneo. Você quer viver um milagre instantâneo na tua vida? Você quer viver um milagre instantâneo na tua vida? Vou fazer uma pergunta para você. Não estou fugindo do foco da mensagem, não. Alguém aqui quer ser próspero na vida? Se não quiser, você é estranho. Eu já fui muito estranho na vida também, tá?
E não me levou para lugar nenhum, não. A prosperidade significa competência na obediência. Quando o homem é competente em sua obediência, se espreita, dói, mas não sai. É esses que Deus honra. Não adianta fazer grandes orações para Deus se você não tiver submissão. O que invalida a sua grande oração é a sua falta de obediência. Irmão, eu conheci mulheres de oração que orava, só faltava dar trovão no céu. Eu conheci mulheres, e conheço, que, meu Deus, quanto essas pessoas oram, mas vivem na escassez. Sabe por quê? E Deus já me fez provar. São duras de coração. Tem dons de oração sensacional. Tem chamado. Mas é desobediente, é incrédulo. Tem dureza. Não quer aprender, não quer aprender. Acho que sabe, está certo, então fica do jeito que você está. Por isso que eu falo uma coisa, tem um princípio na minha vida. Não perca o tempo com quem não quer aprender. E vou te dizer uma dica para você. Não perca tempo com aquele que não quer te ouvir. Não gaste o seu tempo. Seu tempo é precioso. Use ele com objetivo na tua vida. Está focado naquilo que Deus é, na obediência a Ele. Por tudo que Ele pode colocar para você fazer. Eu tenho um foco e um objetivo. Eu estou sempre centrado nele, ouvindo a Ele, trabalhando para Ele, focado nele, orando todo o tempo, buscando Ele todo o tempo. Hoje a minha demanda, eu acho que já é 10 vezes mais forte do que antes de vida, de trabalho. Eu tenho que ter tempo para minha família, tempo para minha filha, tempo para escrever, tempo para preparar essa palavra para você, tempo para orar, eu oro, eu luto para estar sempre em oração, os comandos de oração vêm, eu paro para orar, tem dia que passa o horário, eu falo, ai meu Deus, mas eu vou orar, eu não paro de orar, e você para de noite para ficar com Deus, levanto de manhã, é uma luta, tem dia que é uma luta, é muita demanda, mas eu vou orar, eu paro tudo, vou para o monte, fico lá, pô, está passando 1 hora, está passando 2 horas, mas quando eu sento para trabalhar, meu querido, assim, ó, é assim, obediência. O quanto você quer prosperar na sua vida, o quanto você está disposto a obedecer àquele que está acima de você. Segundo, se submeta à autoridade de quem tem. Você vai prosperar debaixo de manto. Você está trabalhando debaixo de um manto. Se submeta, seja humilde e você vai prosperar. Não estou sozinho na terra. Não faça sozinho, não trabalhe sozinho. Há milhares de anjos que eu vejo trabalhando. Eles se comunicam, eles mostram tudo, me ensinam tudo que tu possa imaginar. Queria eu poder fazer você visualizar isso de uma forma 3D aqui para você. Em 8K aqui, não sei. Queria que você visse isso. Tivesse como homologar, sabe, nossa visão para cá, assim, ó. Caraca, é uma aventura mesmo. É mais sinistro que Matrix, cara. É verdade. É sobrenatural. É desse jeito mesmo, apóstolo? Irmão, às vezes é mais sobrenatural do que está aqui dentro. É muito mais. É muito mais profundo. Porque é o reino de Deus trazendo domínio para a terra. Para estabelecer os santos na terra. O governo dos santos. Daniel, por que ele foi promovido? Porque ele foi visto pelo rei. Porque ele era excelente. Quando você decidir ser excelente em tudo que você faz, essa empresa que você não dá nada, você está trabalhando, faça de todo o teu coração, tudo quanto você fizer, Colossenses capítulo 3, versículo 23, tudo quanto você fizer, ou empreender seu coração de fazer, faça de todo o coração para Deus, como para Deus, não aos homens. Mas como assim? Espera aí, não quer dizer que o tenente está ali atrás, então quer dizer que eu estou ali na rua, ali, servindo a Deus? Você está servindo a Deus. A Bíblia diz que as autoridades foram colocadas como juiz, como tutoras nessa terra, são servas de Deus, para executar justiça na terra. Então, se ele está em Deus todo o tempo, Deus dá um governo espiritual para ele fazer a função dele na terra e protege ele. A Bíblia diz no livro de Tiago, aquele que sabe fazer o bem e não faz, o que acontece?
Quê? Quando a pessoa sabe o bem que é para fazer e não faz, ela o quê? Comete o quê? Pecado. Quando você sabe o que é para fazer, aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Sabe, teu apóstolo não pode estar vendo você no teu serviço, na sua casa. Nem tua mãe, nem teu pai, nem teu marido. Mas em secreto Deus está vendo. E Deus está vendo o que você está fazendo. E é ali. Não é diante das pessoas que provam minha virtude moral. É quando eu estou só. É quem eu sou em meu silêncio. Nabucodonosor, um ano atrás, teve uma visão, que ele seria abatido, que ia comer capim, ia virar um animal, que Deus ia bater a arrogância dele. Se esqueceu da visão do profeta e entregou para ele a interpretação do profeta. Passou-se quase um ano. Se esqueceu. Está lá no palácio dele, olhando todo o reino dele. Aí a Bíblia diz que ele se exaltou no coração dele. Ninguém é como eu. Ninguém se orgulhou. Aí a Bíblia diz que um guardião do céu desceu, um sentinela, e falou com ele: porque tu te orgulhaste contra o Altíssimo. E para saber que o governo do Altíssimo tem poder sobre todos os reinos da terra, e que foi ele que te deu, será passado de ti por 7 tempos o teu reino, viverá entre os animais. É quando você está sozinho, que Deus está sondando o teu coração. Deus está vendo o que você pensa e o que você está no seu coração. Davi, ele tinha uma posição, uma disposição tão violenta em querer honrar Deus, que ele convidava a Deus: Senhor, vem aqui e sonda o meu coração, e vê se dentro do meu coração tem algum caminho ímpio. Vê, sonda, meu Deus, e conhece-me, esquadrilha o meu coração. Irmão, excelência para o cristão moral é caráter, atitude de coração honesta, justa. Tudo que eu faço é uma pureza, é uma centralização no que Ele é um temor. É usando tudo que Ele me ensinou, operando o que Ele é, eu sei o meu limite. Deus está te vendo. Se você não se poldar a você mesmo e começar a falar: ô olhinho, você não vai fazer o que você quer mais. Você não vai olhar para onde você quer mais, olhinho. Eu não consigo controlar o pecado do olho, da cobiça, da lascívia. Eu não consigo controlar meu braço. Arranca fora então. Tu consegue controlar, sim. Mas a lei falou: então arranca fora. Você prefere obedecer ou padecer? O pecado nunca vai ser mais forte do que você, meu querido. O pecado é uma decisão sua. Não é uma decisão do diabo. É a decisão sua. O diabo só age com a sua decisão, sua permissão. Você decide. E o que você decide? 1 Pedro 1,15: sede santos em toda a vossa maneira de se proceder, como santo é aquele que vos chamou. Eu tive que decidir ser santo. Eu tive um dia que decidi vencer a cobiça, a lascívia, a ira, o pecado, a incredulidade, a desobediência, o orgulho, a vaidade. Eu decidi. É uma decisão. Não significa que você vai decidir hoje, vai ser perfeitinho amanhã. Não! Mas todos os dias o Senhor estará te libertando. Quando você está sacrificando por um objetivo em Deus, que você quer ser santa para Deus, que você quer vencer teu pecado para Deus, vai chegar uma hora que a glória de Deus, ela te toma. Você está sacrificando, esse sacrifício está ficando santo, está cheirando melhor agora, o cheirinho está subindo, está subindo as narinas dele. Falou: agora eu vou pegar a sua fraqueza, mas a sua decisão, que você mostrou para mim que você estava decidido, e eu vou te dar um manto de santidade, eu vou te dar um óleo de prosperidade, eu vou te dar uma unção de governo, eu vou dar uma unção para você quebrar agora os teus inimigos, porque você decidiu lutar. Quando você decide e começa a sacrificar, os céus começam a parar para te olhar.
Quando eu decidi obedecer, Deus falar para mim, vá para o meio do mato, vai acampar no monte 40 dias. Eu não pensava duas vezes. Não tinha montinho bonitinho, meu filho, não tinha teladinho, não tinha nada. Só tinha uma barraquinha nas costas, não sabia nem que era colocar plástico em cima da barraca. Eu caía para dentro do mato. E no meio das dificuldades eu fui aprendendo a viver. Eu preciso de um plástico, eu corri atrás. Eu preciso de uma enxada, eu preciso fazer isso aqui. Ai, eu preciso de um lugar para ir no banheiro, eu preciso fazer isso aqui. E as coisas iam vindo, assim, no meio do mato. Sem nada preparado eu ia. E ele me sustentava. Os anjos, eles se movem das posições de governo dele para tomar sua vida na terra, quando você se move para a posição de governo de Deus na sua vida. Quando você vai para onde ele está, quando você se move onde ele se move, os anjos se movem com você. Aí você tem aparato do céu, você está respaldado por Deus. Os demônios vão vir, mas eles vão ter que saber que eles vão ter que parar, bater de frente com os anjos que estão com você também. Você vai lutar, mas você não está lutando sozinho. Há um governo do céu que te respalda. Mas aonde está a sua submissão ao que Deus tem te chamado há anos na sua vida? Você está na posição? Ou você está procurando pelo menos a posição? Se você está procurando, continue. Você vai encontrar o ponto certo de obediência. Vai encaixar. Não encaixou ainda? Calma. Vai encaixar, meu filho. Deus está falando com alguém aqui? Ele está falando comigo. Deus está falando com você? Há muitos, que eu vou falar isso aqui agora, como podemos pregar Cristo de acordo com os princípios de Satanás? Se você observar, há muitos que pregam a Cristo com os princípios de Satanás. Pregam Cristo na doutrina, mas honram o diabo com seus princípios. Pregam a doutrina, o fundamento da oferta, mas corrompem a oferta com a ganância do coração. Quem está comigo da glória a Jesus? Usam a liberdade da graça para trazer libertinagem e desgraça. Pregam Cristo na doutrina, mas desonram nos princípios. Quer saber se a pessoa vive para Deus? Vê os princípios pela qual está estabelecido na vida dela. É uma pessoa que vive falando mal do teu irmão? E você está dando ouvido? Farinha do mesmo saco. Está igualzinho. Dois fofoqueiros. É um alimentando o outro. Um fala e o outro dá ouvido. Sai fora. Sai fora. Não fica perto de fofoqueiro. Quando eu era jovem na igreja, meu filhinho, vamos ali, vamos lá, vamos comer alguma coisa. Não. Vamos assistir filme ali com os jovens. Falava não. Depois nunca mais me convidava. Sabe por quê? Sabia quem eu era. Ele não se mistura. Aí me julgavam daqui a pouco quem estava caindo na fornicação. Quem estava indo embora da igreja. Eram os que brincavam com o pecado. Desde jovem eu tomei uma decisão na minha vida. Seguir a Deus. E quando eu decidi seguir a Deus, eu era chato. E quando eu decido uma coisa, eu sou chato. E eu me dedico a ela com toda intensidade. Eu decidi seguir o Evangelho Santo. A ser um homem de Deus. Jovem, mas eu decidi seguir a Deus. Como obreiro na casa de Deus. Mas eu fazia com excelência, eu fazia a minha parte. Eu lutava para estar na igreja, eu lutava para arrumar a igreja. Eu lutava para fazer minha parte. É nisso que Deus levantava profeta da igreja para profetizar o desígnio na minha vida, para falar das grandes coisas que Deus tinha na minha vida. É fazendo as pequenininhas coisas que Deus está vendo. Você pode confiar em você para te colocar nas grandes coisas. O problema é que essa geração sabe o quê? Só olhar porque é grande. Não sabe valorizar os inícios pequenos, não sabe obedecer quando é simples, é pequeno. É fácil você obedecer quando está dinheiro sobrando e ofertar, dizimar. E quando você está na escassez, quando você está na prova. Aí que é difícil. E para falar, eu tenho que viver. Os meus maiores sacrifícios não foi aqueles que eu dei mais dinheiro sobrando para Deus. Foi aqueles que eu tinha necessidade do que eu estava dando. É ali que estava a minha obediência quando Ele me pedia. Era ali que Deus fazia o milagre na minha vida. Fala, obediência. Calma que esse ponto, só vou te levar para o segundo ponto, importantíssimo para nós fecharmos essa mensagem aqui hoje.
vai dar o segundo braço para você sair com 2 punhos violentos da tua vida e falar, estou decidido a isso na minha vida. Uma mensagem, ela pode transformar a tua vida se você pegar a transferência dessa virtude, tá? Se o teu entendimento se abrir, você pode prosperar. Você pode prosperar, você pode prosperar. Quem está comigo da glória? Jesus Cristo. Fala obediência. Nas pequenas coisas. Deus se preocupa com um pouco como com muito. Isso é uma lição que ele tem me falado todos os dias. Acordei de manhã hoje com uma visão sobre isso. Conserve tudo que eu vou te dar. Não deixa ter perda. Opa, sentido, sim Senhor. É seu, não é meu. A obra é sua, não é minha. Essa cadeira é de Deus, então vou zelar porque é de Deus. Ela só chegou aqui por causa de uma autoridade de Deus. Ele deu uma ordem. A vontade dele está a autoridade dele. Onde está a autoridade de Deus? Na vontade dele. Na palavra dele. Quando você encontra a vontade dele, você encontrou a submissão. Se submeta ali. Esse é o caminho de Deus para você. Por mais difícil que seja, por mais estreito que seja o teu princípio, obedeça. Não espere uma grande motivação para você se entregar a Deus. Meu querido, pelo amor de Deus, meu filho. Quer uma motivação? Vou te dar. É baile funk da tua casa, traficante, é boca de fumo, era uma dona Vilma perturbando quase 24 horas por dia, eram os vizinhos, misericórdia, meu vizinho era uma palavra, não tem que trancar a janela tudinha, que era palavrão para tudo quanto é lado, era uma casa sufocante que parecia uma sauna, era dormir no chão, era torcer água na geladeira. Quer mais motivação do que isso para buscar Deus? Ou você quer uma consagração, você quer um carro do ano, você quer uma promoção? Meu filho, honre Deus com a vida que você tem. Para de ficar olhando para a vida do outro, cara. Olha para a tua vida, quando você perde tempo, ficar olhando, o irmão está prosperando, o irmão está ali, o irmão está aqui. Tu está perdendo tempo na vida, está perdendo tempo. Bobão. Vacilou. Olhe para aquele que está te convocando. Olhe para a obediência que ele colocou na tua vida. Ele te deu uma ordem, siga. Vai dar tudo certo. Fala para o teu irmão, vai dar tudo certo. Fala para o teu irmão, obedeça. De novo, fala para o teu irmão, obedeça. Sabe por que obedecer é melhor que sacrificar? Porque, às vezes, quando estamos sacrificando, nós estamos buscando muito nossos interesses pessoais. Mas obedecer, às vezes, contraria o teu interesse. Muito sacrifício, às vezes, a gente faz porque a gente quer alguma coisa com Deus. Mas a obediência é Ele que quer alguma coisa com você. Sacrificar no sentido da nossa, o que está dentro do nosso governo, do que nós queremos, dentro da nossa vontade, é facinho. Facinho. Ih, Senhor, vou lançar minha oferta de resgate, vou fazer isso aqui, fazer aquilo ali. Agora, só obedeça que você vai ver só. Só obedeça. Um dia, olha como Deus se preocupa com as coisas simples e pequenas. Eu estava subindo um monte assim, anos atrás, acho que até contei isso para vocês, anos atrás. Tem coisa que marca a gente, tanta experiência que a gente tem, mas tem umas coisas simples, mas ela marca o nosso coração. Bem jovem, eu estava subindo um monte do concerto, falava, Deus, me ensina a ouvir mais a sua voz. Eu falava com Deus assim, Senhor, me ensina a ouvir a sua voz. Eu quero ouvir mais a sua voz. Eu fui subindo, falando isso com Deus no meu coração, nos meus pensamentos. Dobrei o joelho, orei, aí estou descendo. Aí atrás de mim eu senti que tinha uma pessoa descendo. De repente uma senhora falou assim, jovem, pode me informar as horas? Aí eu parei assim, olhei para trás, sim senhora, tal hora. Na hora, o Espírito Santo falou para mim assim, eu quero que você oferte R$5 a ela. Eu olhei para o estado dela, me deu uma piedade, assim, uma compaixão. Aí eu abri minha carteira, tinha uma nota de 50, uma de 20, uma de 5. Falei, vou ofertar logo a de 50. Sabe? Santidade, quero sacrificar. Na hora eu vi de novo, Senhor, eu não te pedi R$50, eu te pedi R$5. Eu peguei os R$5 e me contrariou porque eu queria ofertar mais, porque naquela época eu já estava aprendendo a ofertar. Eu fui nela, falei, senhora, Deus me mandou te ofertar R$5. Ela falou, jovem, verdadeiramente tu ouve a voz do Senhor e te diz o Senhor,
Ele fala contigo mesmo, não duvide da voz dele na tua vida. Eu pedi a Deus ali em cima, Senhor, eu só quero R$ 5 para minha casa e nada mais. Deus alegrou a mulher e me alegrou mais ainda porque eu obedeci a voz dele. Nas simples coisas, Deus traz grande alegria. É isso que nós precisamos. Às vezes o muito na tua vida vai te trazer você infelicidade, porque você não tem domínio. Enquanto você não desenvolver domínio na tua vida, comunhão com Deus, mansidão, domínio próprio, você não pode ter muito, você vai se estressar. Vai jogar cabelo pro alto. Não tem obediência, você vai começar a perder as coisas na vida. Você fala, o que está acontecendo comigo, Deus? Você não está entendendo que o que você tem não é teu. Mas às vezes, um pouco, é onde Deus nos ensina a administrar e a trabalhar. Para que Ele possa nos honrar. É na pequena fé que Ele vai te colocar numa grande fé. É isso. É nessa pequena unção que Ele vai te colocar uma grande unção na sua vida. É ganhando uma alminha, lutando para ganhar uma alma para trazer para a igreja, que você vai arrastar teu bairro para a igreja. É assim, é assim. Eu estou me preparando para a grande colheita. Vocês estão me entendendo? Fala, eu preciso honrar de todo o meu coração, com toda obediência, o que Deus me pede, o que Deus quer. É isso. Já que você entendeu esse ponto, agora nós pulamos para a segunda virtude que vai promover uma fé excelente na sua vida. Daniel, ele tinha habilidades, virtudes extraordinárias. É o que está escrito. Por que ele tinha isso? Porque lá no início da caminhada dele, o prato do rei veio. A melhor comida, e eu ouso dizer para você, o melhor prato, um dos melhores pratos que um homem podia comer naquela época, estava diante de Daniel. Ele estava servindo o homem mais poderoso de toda a face da terra que existia. E ele contrariou a vontade do rei, que mandou servir, alimentar a iguaria do rei. Mas ele decidiu no coração dele, jejuar. Ele decidiu jejuar. Ele decidiu não se contaminar. A Bíblia diz que ele decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. Olha lá, ó. E às vezes, coisinhas pequenas, você está se contaminando, cara. Doritos, né? Eu não falo algumas outras coisas aí, não, que está santificado, que eu estou orando agora. Chocolatinho europeu você pode tomar de vez em quando, olha lá, hein? Mas escute, às vezes pequenas coisinhas, você está perdendo os olhos de Deus para Ele te levar para grandes coisas. O homem não pode estar te vendo, mas Deus está te vendo. Quando eu trabalhava no CPD, lá no Hospital das Clínicas, eu tinha um governo, um acesso tão grande dentro do hospital, em todos os setores. Sentava no financeiro, vinha malote de dinheiro. Mas eu nunca toquei no que é meu, do que não era meu. Nunca toquei. As pessoas deixavam R$ 100 cair, R$ 100, eu deixava ali aquilo de volta. Mas ninguém está vendo? Mas Deus está vendo. Pô, nada a ver deixar 10 centavos para trás, Deus está vendo. Quando Deus me ensinou, seja justo em tudo, eu entendi o que Ele falou para mim. Que era nos 5 centavos que eu estava devendo, que eu tinha que pagar. 5 centavos não tem nada a ver. Por isso tem um monte de gente pobre. Porque não sabe honrar os 5 centavos, não sabe ser fiel ao pouco. A ofertinha da viuvinha, talvez era o quê? 5 centavos, 10 centavos? R$ 1? Só isso para Deus? Vamos fazer o que com isso? O homem nada, mas Deus faz tudo. Deus não precisa de muito para fazer, muito. Ele só precisa de um pouquinho. Só um pouquinho. Só um pouquinho de você, só um pouquinho da tua obediência. Só um pouquinho da tua fé. Mas se você render a Ele, vai fazer grandes coisas na sua vida. Será que alguém está sendo motivado a acreditar na esperança do seu chamado? Será que você está acreditando que Deus está falando com você aqui dentro? Você não precisa também que o homem fique te vendo você fazer coisas justas e certas. Faça por compromisso com você. Por compromisso com a sua fé, a sua consciência. Você tem que entender que a sua consciência, ela é muito mais forte, mais poderosa do que o seu desejo, sua emoção.
Quando você honrar sua consciência, pode ter certeza de uma coisa: Deus começará a honrar você. O homem que negligencia a sua própria consciência, ele está negligenciando a própria voz de Deus, a lei de Deus, a justiça de Deus na vida dele. A sua consciência está te acusando, te falando, não vai contra ela. Não lute contra a sua consciência, porque se você pecar contra a sua consciência, você está perdendo a tua proteção moral. O diabo vai te destruir. Quando o diabo tem acesso à consciência do homem, misericórdia, ele bagunça a vida desse homem. Mas proteja a sua consciência com pequenas atitudes que vão transformar em grandes virtudes a sua vida. É um não para o diabo. É um não para um amiguinho, vamos ali. Ali aonde? Não me convém. É no monte? É na igreja? É para fazer o quê? Para orar? Eu era assim. Todos os convites de Satanás na minha vida, eu não ia. Eu aprendi a dizer não. 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 Fuja da aparência do mal. Deus está chamando pessoas de excelência no seu caráter. E pessoas que buscam excelência diante de Deus, elas não compactuam com a aparência do mal. Fujam do que tem aparência do mal. Vigiem com a aparência do mal. Vigiem principalmente nas redes sociais, nas internet. Vigia que depois que as redes sociais tomaram o mundo, a depravação entrou nas igrejas, entrou nas famílias, entrou nos casamentos, entrou nas crianças. O inferno e as portas do inferno estão escancaradas. E a única maneira de você se proteger, se submeta à autoridade do Altíssimo. Não estou vendo anjo, eu não tenho aquela força para orar, mas é no seu pouquinho. Mas é uma oração simples, mas tem obediência, tem sacrifício, tem verdade. Deus pega esse pouco e te dá muito, te enche. Os momentos que Deus mais me usou na minha vida, não foram os momentos que eu estava cheio de oração, cheio de força, não. Eram os momentos que eu estava quebrantado, fraco, falei assim, eu não tenho força, mas eu estava profundamente na obediência. Não ceda às tentações do diabo. As tentações são um grande promotor ou um grande destruidor na sua vida. Lembre-se, quando chega uma grande tentação, opa, Deus está ali. O diabo está ali tentando, mas Deus está ali te vendo. Ou para te avaliar, aprovar, ou para te reprovar. Joga na fila de novo, espera. Não está preparado. Reino, meu filho, é administrado por anjos, tem filas enormes, pessoas esperando a sua vez. Senhor, será que agora esse ano, será que esse ano eu vou entrar? Mas, está dando mole, está voltando para trás na fila. É assim, diante dos anjos, é assim. Outro fala com o Altíssimo fala assim, ele dá ordem aos seus anjos a nosso favor. O anjo descer e abrir o caminho, abrir porta, fazer isso, te dar riqueza, abrir os caminhos para te entregar o que você precisa. Meu filho, cadê a tua obediência? Cadê a sua obediência? Cadê a sua obediência? Deus não dá coisas para homens que vão anular a sua vontade. Tem muitas coisas que talvez você pede a Deus, Deus não te deu ainda, calma. Fique tranquilo com isso. Deus, me prepara para que eu possa receber o que está no meu coração. Vou me deleitar mais em Ti. Vou me preparar mais para essa bênção. Vou me preparar mais para isso na minha vida. Graças a Deus que Deus tem muitas coisas que na minha juventude, tudo que eu pedi a Deus. Às vezes eu só queria um carrinho velhinho, meu filho, para ir no monte de madrugada. Mas eu não conseguia, eu não tinha. E graças a Deus, às vezes o golzinho 97, meu pai que me pegava, que me quebrava um galho. Sabe, eu fazia campanha de 40 dias no monte, quem me levava de madrugada, me deixava lá, pegava 10 horas da noite, me levava, eu subia, filho, está chovendo, eu falava, sai, 5 horas da manhã, só me busca aqui. Subi no frio, no vento danado, tudo apagado, sem luz no monte, eu subia, cantando sozinho, pegava um plástico, colocava na minha cabeça, e eu ficava orando, porque eu fiz um propósito no meu coração de estar com Deus no monte. É fácil você chegar e ver tudo pronto, é fácil você chegar e ver o apóstolo com carro, chegar e ver com empresa, mas você sabe o quanto eu padeci na minha vida para obedecer? Você sabe o caminho, se você honrasse mais o caminho que o apóstolo, líder, que pastor trilhou, você daria mais valor que você tem aqui dentro. Antes do mesmo caminho você prosperará, porque nós estamos andando com temor, santidade, integridade, queremos ver pessoas santas, pessoas crescendo e sendo conservadas numa santa fé verdadeira que promova a justiça do reino nessa terra.
Isso não é uma brincadeira, não me exalto com isso não, meu querido. Eu sei o quanto eu sou dependente, cara. O homem que sabe o quanto ele é dependente de Deus, esse homem está preparado para ser usado por Deus. E você só saberá o quanto você é dependente de Deus, que vai ser comprovado o quanto você obedece a Deus. No pouco, no muito, nas tribulações, nas aflições, não saia da sua posição. Você vê seus líderes aqui, estão sempre lutando para estar no culto, sempre lutando para estar trabalhando em prol de um culto, para que todo mundo seja abençoado. Isso aqui faz parte, isso aqui é a nossa alegria, a nossa casa, irmão. Mas isso aqui não reduz tudo, não resume tudo. Tua vida lá é muito mais importante que isso aqui. Mas aqui vai definir muitas coisas para lá. Aqui nós nos alimentamos, recebemos força. Nem todo dia você vai receber o que tu quer aqui. Tem dia que você vai bater de frente com uma sapecada na sua cara. Ai, meu Deus do céu, puxou meu cabelo hoje, puxou minha orelha na palavra. Mas é isso que eu preciso. É isso que eu preciso. Eu preciso de palavras que promovam a justiça na minha vida, que me mantenha focada a buscar santidade, que me ajude a lutar contra o meu pecado, a minha fraqueza, que vai me levar à frente, que me coloca a convicção de que eu estou no caminho certo, que eu estou buscando a minha salvação. Quem está comigo da glória a Jesus Cristo? Eu estou encerrando agora para vocês. São 7h45 da noite. Esse dia Deus falou para mim assim, estava de madrugada. Aí levantei. Deus falou, vai para sua casa. Você dormir daqui, corre para minha casa. E nessa ida para casa, o Senhor começou a falar comigo. Eu estava muito cansado, mas a palavra, quando Ele começa a falar com você, é tão forte o renovo da voz de Deus, que elas arrancam o cansaço, a fraqueza, o desânimo, e te fortalece. A voz de Deus, ela é força na fraqueza. Quando Ele fala com você, uma palavra dEle, irmão, é uma força absurda. É maravilhoso. Senhor, basta uma palavra ao teu servo. Não precisa de muita palavra não, homens de Deus, Senhor, basta uma palavra só sua. Me dá só uma palavra que é uma lança para derrubar mais de 300 mil. Fala, uma palavra de Deus, alinhada à minha obediência, é força para derrubar meus inimigos. Uma palavra de Deus. Uma palavra de Deus na sua vida. Mas para que você consiga dar a Ele total obediência, eu vou te ensinar o segundo ponto dessa mensagem para nós fecharmos o pacote hoje, aqui essa noite. Fala, confiança. Agora vai exigir que eu te dou algumas palavras em hebraico, e algumas palavras em grego e definições em português para você. Às vezes, a gente não percebe, nós andamos dentro de uma dimensão, mas chega um tempo que Deus abre nosso entendimento para entrar dentro dela, sabe? E aquilo ali, Ele descreve aquela essência de vida para nós. Ele descreve, amém, amém. Fala comigo, confiança. Fala, confiança. Quantos creem em Deus aqui? Você crê em Deus? Tu tem certeza que você crê em Deus? Se eu falasse para você agora, Deus não existe, o que você fala para mim? Hã? Se um ateu chegasse aqui e falasse para você, Deus não existe, e brigasse com você, o que você vai fazer? Hã? Quantos bateria de frente com um ateu? Eu sou o primeiro. É bater de frente, não é bater no ateu não, tá? Tem uns irmãos aqui, mesmo aí que Deus está convertendo o braço ainda. Acho que é dar uma pancada no ateu, cara. Ó, tô brincando. Mas o que faz o ateu crer em Deus? É um milagre? Não. Milagre? O ateu é ateu, cara. Ele vê o milagre e não crê. Ele decidiu não crer. Ele decidiu ignorar uma verdade. Uma das coisas que mais comove um ateu é simplesmente a beleza da disciplina, da obediência de um servo de Deus. Eu estou aqui para te comprovar o sobrenatural Deus que eu sirvo. Mas o meu fruto, a minha vida, é a maior testificação de que Deus existe. Não é os milagres que acontecem aqui dentro, porque na macumba, na feitiçaria também pode acontecer. Onde mais acontece um avivamento de milagre falso, que acontece lá no Oriente, é no meio dos budistas. Milagres acontecem.
Porém, salvação só acontece aqui. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O que determina que a sua obediência, de fato, vai ser operante, é se você tiver esse ponto que vai fazer toda a diferença que eu vou falar para você aqui hoje. Fala, confiança. Fala, quando eu confio em Deus. A definição da palavra crer em grego é pistis. Se colocar em disposição a olhar para algo que aquilo ali é verdadeiro. Mas sabe, eu creio em você, mas só me deixa aqui. Só me faz olhar para você. Mas não faz eu seguir você. Você não pode seguir alguém que você não confia. Não pode. Se você não confiasse no seu líder da casa, nos seus irmãos, nos seus líderes que tem aqui na casa, você não ia pedir oração para eles. Você não viria aqui me ouvir pregar a palavra para você se você não confiasse o que eu prego é verdadeiro. E para você confiar o que eu prego é verdadeiro, você teve que ver algo primeiro. Você tem que tomar uma decisão no seu coração. Uma decisão. O pai do nosso irmão Tiago, um homem bacana, conversou comigo assim, cara, eu não aceitava, não cria em apóstolos. Eu não gostava dessas coisas, não cria. Mas hoje ele é nosso membro. Porque ele tem visto, ele teve que ver algo para confiar. Acreditar ou não acreditar em Deus não difere nada para Deus. Porque até o diabo crê em Deus e estremece. O livro de Tiago diz que o diabo crê e ele estremece. Aí ele dá uma exortação, o que adianta você crer e não obedecer? Mas ele vai mais profundo. Ele ensina que a fé sem obras é morta. É crença em vão. Crença religiosa, sim. Ela idealiza o que ela tem é verdadeiro. Porém, meu filho, o que comprova que é verdadeira a tua crença é o quanto você está disposto a confiar. Agora, a palavra confiar, nós vamos muito mais profundo nela. Aí que a coisa fica maravilhosa. Posso pregar para vocês? Posso pregar para vocês? Abra sua Bíblia, livro de Salmos. Confiamos em nosso Deus e em seu eterno amor. Salmo 125. Não seremos abalados, não seremos abalados. Confiamos em nosso Deus e em seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Coloca na versão Almeida, na tela, para eles verem. Está atualizada aí, exagera um pouquinho. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanecem para sempre. No original não está escrito os que creem no Senhor, mas é os que confiam no Senhor. Essa palavra em hebraico é batash. Significa ter confiança, estar tão confiante ao ponto de ser ousado. É estar tão seguro. É sentir-se seguro ao ponto de não ter preocupação. Fala, confiança. Tua fé talvez pode estar muito reduzida, mas a sua confiança não pode, não. Por isso que você tem ali uns companheiros, fé, esperança e amor. E você não pode ter esperança em algo que você não confia. Você não pode seguir algo que você não confia. A maioria dos cristãos tem um problema sério na sua fé. É a falta de confiança na verdade.
Eles creem em Deus, creem nas suas promessas, mas não possuem confiança em Deus, não depositam confiança no Senhor. Essa palavra em grego, confiança, vou trazer para o grego, significa segurança. Aquele que põe a sua segurança em Deus. Sabe, você saiu de um limite de crer para confiar. Os dois andam juntos. É engraçado que eu fiz uma definição, eu fiz uma pesquisa. Eu quero ler para vocês aqui, deixa eu ler isso aqui para vocês. Deixa eu ver se está aberto aqui para mim. Eu fiz uma pesquisa e eu descobri entre qual palavra é mais profunda, crer ou confiar. Eu descobri. Segundo a própria ciência, a tecnologia, a filosofia, a teologia cristã e a própria educação, em todos os sentidos possíveis, eu recebi um resumo de uma coisa. Crer é depositar uma fé, porém em valores de crenças, reais ou irreais. Crença. E no sentido mais profundo, ela se limita a um estado que não depende da consciência, depende mais das emoções. Confiança. Confiança em todos os seus sentidos, essa palavra é mais profunda. Porque para ter confiança, segundo o estudo, tudo que eu estudei, para falar isso para você, é necessário valores ser acreditados, fatos serem concretos. É necessário que a sua consciência tenha uma disposição. Não é algo que você só coloca num pensamento, mas é algo que faz parte da sua vida. Aí a própria palavra confiança está totalmente ligado à fé. De todos os aspectos que eu estudei, a palavra confiança leva à fé. Embora crer também tenha fé. Porém, confiança te firma na fé. Enquanto o crer te aponta o caminho, só quando você confia, você pode andar sobre as águas. Mestre, é fantasma. Mestre, é tu mesmo, Senhor. Se é tu mesmo, manda eu ter contigo sobre as águas. Ele creu, foi. Mas no montinho que ele tirou os olhos da confiança dele, perdeu a confiança, ele começou o quê? A afundar.